Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento da mensagem final desse culto e quero iniciar esta mensagem bíblica de hoje com base na Epístola aos Hebreus, no primeiro capítulo. Eu convido a todos a abrir a sua Bíblia Sagrada. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, por favor, para que possa acompanhar a exposição dessa mensagem. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 1, um versículo bastante conhecido, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Queridos irmãos, esse versículo fala de algo muito sublime e que é fundamental na nossa vida, que é a comunicação. A conversa, o diálogo, o falar. Sempre que falamos, estamos nos comunicando. Também tem a linguagem corporal, que também fala por si só, mas aqui a palavra de Deus, de forma muito clara, revelada a nós, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, antigamente Deus falou, e de muitas maneiras, porque há maneiras e maneiras de se falar. Há maneiras e maneiras. Já falamos em outra oportunidade aqui sobre o timbre da voz, que o timbre da voz diz muito sobre o que é que nós queremos dizer e qual o resultado que nós almejamos com aquela fala. Assim como uma mãe ou um pai chama a atenção de um filho, tem um timbre próprio para isto. E o Senhor Deus antigamente falou de muitas maneiras, e isto é maravilhoso, mas diz que a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E nós precisamos entender como que o Senhor Jesus tem falado a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Para isso eu quero, para o final da Epístola aos Hebreus, estamos no capítulo 1, nós vamos para o último capítulo dessa epístola, que é o 13, e quero ler também um versículo que vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que é que nós precisamos compreender hoje. O último capítulo da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Observem bem a leitura desse versículo, que às vezes nós passamos desapercebido na leitura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios, comunicação, adoração. Quando eu ofereço louvor a Deus, eu estou adorando a Ele, estou me comunicando com Ele através do louvor. E este louvor confessa o seu nome, está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 16 diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Queridos, observem bem, que aqui o Senhor está dizendo que a beneficência e a comunicação são sacrifícios. Ou seja, não é fácil se comunicar, não é fácil fazer o bem, não é, requer esforço,
requer esforço, requer desejo, requer vontade. Eu preciso falar, eu preciso me comunicar. Só que tem jeitos e jeitos. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Por que de muitas maneiras? Porque às vezes o Senhor Deus fala de um jeito conosco e nós não entendemos. E aí, pela misericórdia dEle, pela longanimidade dEle, Ele fala de outra forma. E também podemos não entender esta segunda tentativa. Mas Ele é tão misericordioso e tão longânimo, que Ele ainda fala de uma outra forma, de uma terceira forma, até a gente compreender o que é que Ele quer para a gente. Assim também é o nosso dia a dia. Meus irmãos, quantas vezes, aqui na igreja, ou na sua casa, ou no seu trabalho, seja onde for, aplique essa palavra onde você desejar. Quantas vezes você já não falou algo para uma pessoa, mas essa pessoa não te entendeu? Não é que a pessoa não quis te entender, é que não foi a melhor forma que você se expressou. Mas aí, se você for longânimo, se você tiver os atributos do fruto do Espírito, falo a nós cristãos, se você tiver o atributo do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, e assim por diante, você vai pedir a Deus: Senhor, mas eu preciso falar de outro jeito, porque a pessoa não me entendeu. E o Espírito Santo vai te direcionar. Poxa, então se não entendeu dessa forma, deixa eu tentar de outra forma. E aí você fala, e a pessoa: agora eu entendi. Agora, virando o lado da moeda, isso seguramente já aconteceu conosco também, de pessoas falarem com a gente, e na primeira vez a gente não entender. Não entendeu. Eu não entendi o que foi falado, porque eu estava preocupado, estava pensando em outra coisa. Mas, quando a pessoa volta a mim e fala: mas eu te falei isso. Poxa, desculpa, eu não entendi. Você pode repetir? E se a pessoa repetir, eu vou compreender. Mas veja que a comunicação, que a Bíblia trata como sacrifício, ela requer esforço. Não é fácil se comunicar, não é fácil. Não é fácil falar aqui, claro, ainda mais por conta da responsabilidade. Não é fácil vir aqui louvar ao Senhor, não é fácil, porque tem uma responsabilidade. A comunicação não é fácil. E, novamente, há momentos e momentos da nossa vida que nós estamos com os nossos ouvidos tinindo para captar uma mensagem, mas tem dia que não, tem dia que as coisas não fluíram bem, tem dia que as coisas não se encaixaram. E aí você escuta A, você escuta B, você escuta C, mas na verdade você não entende nenhum. Por quê? Porque você está preocupado, você está com a mente, com o raciocínio em devaneio. São muitas preocupações da vida. Queridos irmãos, a comunicação, volto a dizer, ela requer esforço, ela requer vontade, ela precisa ser repetitiva. Por isso que muitas vezes nós repetimos aquilo que nós precisamos falar, que precisa ser feito, tanto para quem me escuta, mas também eu, muitas vezes, preciso escutar pela segunda vez, porque eu não entendi a primeira. Então, é dos dois lados, eu estou dizendo, dos dois lados da moeda. A comunicação requer estratégias. Veja que as empresas, para vender o seu peixe, cada empresa usa uma estratégia diferente na comunicação, para captar a atenção. Se não souber usar a estratégia adequada, não vende, não vende. E aí nós assistimos, por exemplo, um programa, daqui a pouco vem uma propaganda, irmão Gidemar. Poxa, fixou essa propaganda, olha, eu gravei essa propaganda. Por quê? Porque usaram a estratégia certa na comunicação.
Mas se não souber usar a estratégia certa, o produto não será vendido. Ele ficará na prateleira. Ele vencerá a validade porque não acertaram na estratégia. Outro sim. A comunicação requer disciplina. Se não tivermos disciplina, nós não nos comunicaremos bem. Outro ponto importante, a comunicação, ela requer uma obediência no processo. Não adianta eu querer falar com o meu irmão ou com a minha irmã, se este meu irmão ou esta minha irmã já está conversando com um terceiro, já está ocupada, ela está ali nos seus afazeres, e eu estou querendo falar algo, só que eu não me dei conta que esta pessoa já está ocupada. Eu preciso esperar o momento certo para poder falar. Por isso que nós já aprendemos, meses atrás, sobre o ensino que o Espírito de Deus deu a Salomão sobre o tempo e o modo. Nós precisamos entender que a comunicação tem tempo certo de fazer e modo certo de se falar. Se eu acertar o tempo e errar o modo, perdi o tempo. Se eu errar o tempo e acertar o modo, não vai valer nada. Eu preciso ter esse discernimento de acertar. Olha, eu preciso que alguém me escute. Eu preciso que alguém pare para me ouvir. Você precisa, tanto quanto eu, buscar do Espírito Santo de Deus a estratégia certa para estabelecer essa comunicação. E digo estabelecer essa comunicação, porque para a gente se comunicar, precisa haver conexão. Se não houver conexão, não tem comunicação. E ontem, estudando essa palavra, porque eu traria ela no culto de ceia, mas o Senhor não permitiu, como disse aos senhores, estava em um processo febril, não tinha a menor condição de trazer essa mensagem, mas estudando essa mensagem ontem, o Senhor me trouxe a metáfora da comunicação dos dias de hoje, do aparelho celular, por exemplo, de que a gente precisa do tal do Wi-Fi, ou do 4G, eu preciso de uma rede de dados para me comunicar. E se eu não tiver uma conexão estável, o que acontece? Quando a gente faz live, muitas vezes fiz testes com muitos irmãos, e gostaria de muitos outros estarem com a gente em algumas lives, mas a conexão, quando ela é frágil do Wi-Fi, do 4G, o que acontece? A imagem começa a distorcer, a voz começa a parar, e quem está em casa assistindo, não sei agora, você que está nos vendo, não sei como está a conexão, não sei se você está me escutando bem, se você está me vendo bem, mas se a conexão estiver boa, seguramente você está entendendo o que eu estou dizendo. Agora, se não estiver boa essa conexão, eu vou perder todo o meu esforço de fazer aquela comunicação. Era digital, redes sociais, é isto aí. Precisa de uma conexão. Queridos, da mesma forma, para nós falarmos com o nosso Pai Celestial, para nós falarmos com o nosso Deus, precisa ter uma conexão estabelecida entre nós e Ele, porque senão a comunicação não chegará lá, não chegará lá. Ela vai falhar, ela vai começar a ir até determinado ponto, mas não vai passar do teto, porque a conexão não está estabelecida. E o que é que nós precisamos entender isso? É porque muitas vezes, meus irmãos, as nossas orações podem ser impedidas quando nós não atentamos para algumas regrinhas da comunicação para com o Senhor Deus. Regrinhas? Sim, tem regras. O Senhor Deus sempre estabeleceu princípios para a comunicação. Se não tivermos, se nós não seguirmos esses princípios, nós corremos o risco de estar trabalhando, falando com o Senhor e o Senhor não está nos ouvindo. Veja só, o apóstolo São Pedro escrevendo na primeira epístola, no capítulo 3, vou ler um versículo apenas, porque senão o tempo não me permitirá completar essa mensagem. Diz assim, capítulo 3, versículo 7, igualmente vós maridos,
Aqui também tem uma regrinha para as esposas, mas aqui vamos falar dos maridos. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a sua esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Já expliquei isso em outra oportunidade. Aqui não está falando de fragilidade, aqui está falando de delicadeza. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que se a conexão entre o marido e a esposa não estiver estabelecida, as orações serão interrompidas, elas não chegarão diante de Deus. E é o que acontece muitas vezes dentro de casa. Um casal morando no lar, ou uma família maior dentro da própria casa, mas às vezes não há conexão, perderam a conexão ao longo do tempo, se desgastaram, a conexão se desgastou, ela não foi renovada, a conexão não foi atualizada, e daqui a pouco estão coabitando, habitando no mesmo espaço, mas parece que são dois estranhos, não se conversam, não há comunicação, meus irmãos, e aí, infelizmente, o inimigo entra e faz o que ele sempre fez, que é destruir. Nós precisamos entender que, se nós perdermos a conexão com os nossos filhos de pequeno, quando chegar a adolescência, talvez a gente não consiga mais se comunicar com eles. Daí a importância da conexão. A conexão, afinidade, olho no olho. Olho no olho. E essa conexão, para nós cristãos, precisa passar pelos 9 degraus do fruto do Espírito, dos atributos do fruto do Espírito. Como já disse também em outra oportunidade, todos os dias, degrau a degrau. Começa com amor, vai indo, mas a conexão precisa estar estável. Quando ela está estável, ainda que o tempo seja nebuloso, o dia não foi um dia bom, a comunicação vai fluir. Olha, amor, esse dia não foi fácil para mim, mas me ajude em oração, porque nós vamos vencer juntos. Quando a comunicação ela é fluida, o Senhor Deus recebe pela sua infinita misericórdia e atende às nossas necessidades. Mas se porventura nós não atentarmos para essa comunicação, nós estaremos nos desgastando à toa. E aí, por isso que muitas vezes no mundo corporativo, que hoje não tem mais espaço para isso, o autoritarismo, que outrora tive muitos chefes autoritários ao extremo, que muitas vezes pensavam que pelo autoritarismo ia conseguir conquistar os seus funcionários, mas ledo engano, isso nunca funcionou, nos dias de hoje muito menos. O autoritarismo não conquista nada, o que conquista é o amor, é a confiança, é a parceria. Nós precisamos viver em parceria, meus irmãos. A comunicação ela é fundamental. Veja, o próprio Deus, antigamente, falou muitas vezes e de muitas maneiras. O que é que eu estou aprendendo aqui? Que se eu não fui feliz na minha primeira comunicação, eu preciso melhorar essa comunicação. Eu preciso buscar uma estratégia diferente para falar de outra forma. A comunicação escrita, ela é fria, ela é gélida. É uma comunicação que muitas vezes, se você não souber escrever, quem está recebendo a mensagem vai pensar, mas que pessoa grossa, que pessoa ignorante, pessoa mal educada. E não é nada disso. Às vezes a pessoa não soube colocar um mel na escrita. Olá, tudo bem, bom dia, boa tarde. Já cai direto no assunto, irmão. A comunicação precisa formas. A comunicação precisa ser amável. A comunicação precisa passar por esse processo. Por isso que, infelizmente, muitas famílias estão se deteriorando, porque estão falhando nesse processo da comunicação. Perderam a conexão ao longo do tempo, por coisas banais, por coisas simples, que faltava apenas orar para pedir ao Senhor direção. Meus irmãos,
A comunicação com o Senhor Deus passa pela oração. Não tem comunicação com o céu se não for pela oração, não tem. Veja, quero agora, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, se você voltar lá, primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus, vou dizer isso porque eu quero fazer uma leitura da Epístola do apóstolo São Paulo a Filemon, que é justamente o livro que antecede a Hebreus. Filemon, no versículo 6, está escrito assim: para que a comunicação da tua fé, olha só aqui, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, que a nossa fé em Cristo Jesus precisa ser comunicada, precisa ser falada, que é o que nós falamos da evangelização, de pregar, do ide. E aqui a palavra está falando, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. A eficácia passa justamente por esse processo que eu estou dizendo, meus irmãos. Requer esforço. Eu preciso querer falar com clareza para o outro entender, porque se eu não tiver clareza, eu mesmo ficarei constrangido, mas ninguém me escuta, ninguém está me escutando. Querido, peça ao Espírito Santo entendimento, que Ele vai revelar para você onde você está errando, tanto quanto para mim, porque eu também erro na comunicação, e eu preciso sempre melhorar, E quando não acertamos, e outrora eu estava orando ao Senhor, falei, Senhor, onde é que eu errei? Senhor, por que esta fala não ficou clara? E o Espírito Santo claramente me disse, quando eu estava estudando esse assunto, você falhou na comunicação. Use outra estratégia. Use outro método que vai dar certo. As pessoas vão entender, porque o Espírito Santo é quem convence. Veja só. A comunicação nós que fazemos, mas o convencimento é o Espírito Santo quem faz. Mas se nós errarmos na estratégia, nós estamos perdendo tempo. Se eu errar no tempo e no modo, estou perdendo tempo. E aqui a palavra de Deus está falando, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. A comunicação dá através do testemunho, eu estou me comunicando com outras pessoas. A fala corporal, a linguagem corporal, as pessoas vão entender, ou não, olha, esse verdadeiramente é um servo de Deus. Olha, essa verdadeiramente é uma serva de Deus. A comunicação da fé precisa ter essa conexão. Queridos, quando a gente perde a conexão, é como se eu estivesse falando com alguém sem olhar no olho. Olha, não estou dando atenção. Pode até acontecer isso com a gente, por situações que a gente está com extrema preocupação, com coisas da vida, situações adversas, o tempo ruim, o mau tempo que chegou sobre nós, e aí a gente precisa compreender que o Espírito Santo é Ele que nos ajuda. Interessante, muito interessante, né? Como o Espírito Santo de Deus trabalha. Hoje, nosso irmão diácono Alexandre trouxe aqui, repetido pelo nosso presbítero irmão Gildemar, mas o irmão Alexandre começou hoje no culto, livro do profeta Isaías, capítulo 43, o que é que nós lemos há pouco? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profeta Isaías, foi uma forma que Deus usou para falar sobre o Messias que haveria de vir. Capítulo 43, e ele citou vários versículos, mas eu vou destacar o 2. Quando passares pelas águas. A aplicação foi precisa do nosso irmão. Quando? Porque vai chegar o tempo. O tempo ruim vai chegar para nós. Todos nós passaremos, veja, de ontem para hoje, olha o tempo, como mudou o tempo, o clima. Ontem estava um sol, estava lindo o dia. Será que nós não estamos querendo que todo dia seja dia de sol? Mas não é. Será que a gente não está querendo que todo dia seja um dia que dá certo tudo?
mas nem sempre vai dar, porque o Senhor, Ele mesmo, também nos provará. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha a comunicação, olha a clareza da fala do nosso Deus ao profeta Isaías. Palavra essa que vem a nós hoje. Veja se tem alguma dúvida. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Tem alguma dúvida? A comunicação está clara? Está clara. Continua a comunicação. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Tem alguma dúvida? A comunicação está clara? Está clara. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, a comunicação clara. Aqui, nosso irmão Alexandre aplicou muito bem, é o deserto da vida, que muitas vezes nós temos que passar por ele. Mas o Senhor está comunicando com a gente, falando, olha, se você for fiel a mim, o Senhor Deus falando, eu estarei contigo. Se você obedecer, eu honrarei e te darei vitória. E nesse capítulo 43, o profeta ainda é usado por Deus, ainda que houvesse dia, antes que houvesse dia, olha a clareza, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E talvez a gente fique se perguntando, mas eu não estou vivendo isso aqui não está acontecendo na minha vida, olha isso aqui. A comunicação está clara. O Espírito Santo quer revelar a nós, olha, Ele quer fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. Ele está nos protegendo, nos guardando. Nós precisamos entender a comunicação. Não adianta a gente pegar parte da comunicação que nos convém. Não adianta a gente segregar a comunicação. Ah, isso eu quero, isso aqui eu não quero. Não, não tem isso não. Ou você pega tudo ou você não pega nada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí o irmão Gildemar vem aqui nos trazer também a exposição da palavra de Deus e vai, profeta Isaías capítulo 49. E aí ele traz a exposição dos versículos, não vou ler todos, mas vou ler o 8, por exemplo. Assim diz o Senhor, comunicação, ele está comunicando com a gente. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi. Para pensar nisso. Lembra aquela prova que você passou? Lembra aquela adversidade que você enfrentou? Lembra que parecia que o mundo ia desabar sobre a tua cabeça naquela época, você lembra? Mas você pediu a oração da igreja aqui no Jabaquara, você lembra? Você lembra? E você lembra não só aqui em outros lugares que o Senhor escutou esta oração e te atendeu? Você lembra? Não vire as costas para a igreja que te ajudou. Não vire as costas para o lugar onde Deus te abençoou, porque Ele pode tirar a bênção. Cuidado com a comunicação. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi. E você está reclamando do quê? Você está se questionando do que eu te ouvi. Eu estou pronto para te escutar hoje ainda, mas você tem que me obedecer. Não é do jeito que você quer, não. Não é. Tem que ouvir. Falava hoje na escola dominical para as irmãs. Minha esposa me lembra muito bem, minha filha seguramente também se lembrará de um pastor, nosso companheiro lá em Brasília, que o Senhor Deus falou a ele, olha, diga para o seu filho para não comprar uma moto. Diga para o seu filho, não compre uma moto. Não tem nenhum pecado comprar moto, nenhum pecado, nenhum problema. Mas para aquela família, o Senhor, não compre moto. E o pai falou para o filho, filho, não compre moto, eu sei que você está querendo comprar uma moto, não compre moto. O filho teimou, foi lá e comprou. Primeira vez que foi dar uma volta com a moto. Ninguém atrapalhou ele, mas ele se desequilibrou. Não tinha prática. Caiu.
bateu a cabeça na guia e morreu. Ele ouviu o conselho do pai? Ele ouviu o que o Senhor Deus falou para o pai? Não ouviu. A comunicação foi clara, mas ele não quis escutar. A nossa vida, muitas vezes, meus irmãos, nós pagamos um preço caro, por nós não escutarmos a direção do Espírito Santo de Deus. Errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, aqui, irmão Gidemar falando, assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi. Agora, ele poderia ter parado. Ele poderia ter parado aqui. Só de falar que o Senhor me ouviu, estou satisfeito. Mas continuou, e no dia da salvação te ajudei, eu te ajudei. Quando você precisava, eu te ajudei, eu estava lá. Lá no hospital eu estava lá e eu ajudei. Eu resolvi aquela causa para você. Você lembra? Eu te ajudei. Você está valorizando, Rogério? Você está valorizando, Rogério, o que eu te falei? Você está valorizando a ajuda que eu te dei, Rogério? Ou eu estou desmerecendo, desvalorizando? Mas a palavra de Deus continua. Para quem é fiel, tem uma sequência nessa fala. Agora muda o verbo. Agora está falando do futuro. Veja só como muda. Primeiro ele está falando do passado. Agora está falando do futuro. E te guardarei. Eu não só te ajudei, eu não só te ouvi, mas eu também, daqui para frente, se você for fiel a mim, eu te guardarei. E não só te guardarei, eu também te darei. Te darei. Por conserto do povo, para restaurares a terra e lhes dares em herança as herdades assoladas. E os versículos a seguir, irmão Gidemar leu, só vou ler aqui. O versículo 14. Mas Sião diz, olha como nós somos, olha o ser humano. Mas Sião diz, agora é o outro lado do diálogo. Já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Esqueceu não, ele já tinha falado, a comunicação estava clara. Eu te ouvi, te ajudei e ainda tem muita coisa para fazer por ti. E agora está se lamentando, o Senhor não me escuta, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, a igreja é isso, a igreja é aquilo, mas o pastor é isso, o pastor é aquilo, mas isso é aquilo. Irmão, nós precisamos mudar a comunicação. Nós precisamos mudar a comunicação, porque senão não vai fluir. E nessa madrugada, ainda estava estudando a palavra de Deus, também no livro do profeta Isaías, capítulo 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55, vou ler apenas os versículos 8 a seguir, porque às vezes a gente pensa que tem que ser do nosso jeito, irmã Filó. Às vezes a gente pensa que as coisas têm que ser da nossa maneira, no nosso tempo, como nós queremos. E tem que ser do nosso capricho, olha, tem que ser do meu jeito, se não for, não dá. Irmão, Deus fala com você como Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser, e não é do jeito que você está esperando, Ele vai te surpreender, se você quiser escutar. Mas muitas vezes ficamos fazendo biquinho, ficamos fazendo birrinha, e como dizia o pastor Honório, meu saudoso pastor, e ele falava para mim, Rogério, deixa de nhenhenhé, vai direto ao assunto, deixa de ficar dando volta, e é nhenhenhé para cá, nhenhenhé para lá. Irmão, para com isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar direto, vamos ser claro, vamos ser objetivo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, não são. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, e aí ele falava comigo quando começou a chuva dessa madrugada. Você está escutando essa chuva aí? Estou escutando. E o Senhor falava, porque assim como descem a chuva
e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha a maravilha de Deus, porque isso tudo é a autoridade do Senhor Deus. Haja luz, haja mares, haja isso, e o que o Senhor ordenou é feito. Versículo 11, aqui o Espírito de Deus completa o raciocínio ao profeta. Assim será a palavra que sair da minha boca. Olha a comunicação. Veja se tem dúvida, irmão Gidemar. Veja se tem dúvida nessa escrita. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Não voltará. Antes, irmão Elias, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tem dúvida, irmão Elias, sobre essa comunicação? Tem, irmão Alex? Não tem dúvida. Está clara, a comunicação do Senhor Deus para nós é clara. Ela é nítida, ela é cristalina, mas muitas vezes nós não queremos escutar. Meus irmãos, para fechar essa mensagem, quero trazer à nossa memória, porque o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo. Livro de Números, capítulo 20. Livro de Números, capítulo 20. Poderia trazer vários outros exemplos aqui, práticos, da comunicação entre Deus e o homem. Da conexão estabelecida por Deus para com aqueles que são fiéis a Ele. Números capítulo 20, versículo de número 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão. E ajunta a congregação, tu e Arão. Ficou alguma dúvida, Moisés? Não, não ficou não. Arão? Também não. E falai a rocha perante os seus olhos. Olho no olho, conexão. De frente para ela. De frente para ela. Clareza. E dará, veja só, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Ou seja, Moisés entendeu. Moisés entendeu. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, olha a fala de Moisés: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E olha que Moisés era um homem manso, hein? Homem manso. Homem manso. Mas tiraram o sossego do servo Moisés. Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, saíram. Mas foi a ordem que o Senhor Deus deu para Moisés? Não. Ele tinha entendido. Só que tiraram, desestabilizaram Moisés. E os senhores sabem a consequência disso. Que Moisés, infelizmente, não pôde entrar na terra prometida. O Senhor teve que levantar Josué para seguir a jornada. Os senhores se lembram de Davi? Homem escolhido segundo o coração de Deus lá no rebanho. Chegou no momento que o Senhor abençoava, abençoava, abençoava. Mas chegou em determinado momento, Davi, eu vou construir uma casa ao meu Deus. Vou preparar, olha, tragam tudo que vocês puderem, do melhor, porque eu quero construir a casa. Mas a comunicação foi clara do Senhor para Davi. Davi, nananina não. Não vai não. Mas por que, Senhor? Não vai. Eu estou transferindo agora o que era para você, Davi, é para o seu filho, porque você é um homem que as suas mãos têm marcas de sangue e eu não aprovo.
consequência da desobediência. Davi foi um homem de Deus, Deus teve misericórdia dele como tem tido de nós. Davi se arrependeu, Salmo 51, está lá, confissão de Davi, mas as consequências ele teve que arcar, porque desobedeceu a voz do Senhor. Queridos, posso citar aqui ainda o mau exemplo de Balaão. O Senhor Deus foi consultado por Balaão, um profeta, homem de Deus, foi consultado. Balaão perguntando ao Senhor, olha, chegou aí uma turma de Balaque pedindo para eu amaldiçoar o teu povo por isso, aquilo outro, eu posso ir lá, Senhor? O Senhor falou, não. O que eu abençoei, o homem não pode amaldiçoar. Mas o inimigo é astuto e chega para Balaão de novo com uma oferta maior e disse agora vai ficar um pouco melhor a tentativa do inimigo. E Balaão vai lá, segunda vez, terceira vez, o Senhor fala, não, Balaão, não é para fazer isso. Mas chegou uma vez, não me recordo se é a terceira ou quarta, não tenho essa lembrança plena aqui agora, mas eu sei que chegou essa vez, e o Senhor falou assim, Balaão, tá bom, você quer ir? Você está insistindo? Eu já falei não, você quer ir? Vá. O que eu posso fazer? Mas não faça o que eu não autorizei. Mas infelizmente, Balaão foi. E o que aconteceu na jornada? A jumentinha dele, ele foi caminhando no caminho que estava certo. Não, eu vou lá, eu vou obedecer a Deus. Irmão, não brinque com o diabo. Não brinque como Sansão brincou. Não brinque. Mas Balaão brincou. E pegou a jumentinha, e a jumentinha desviou a rota. Desviou a rota porque viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada, e a jumenta entendeu, olha, porque a jumenta também é criação de Deus. Não entra por aqui, porque senão você vai morrer. Não quero não, vou para cá. E Balaão começa a judiar da bichinha. O Senhor já te disse não. Eu não sei se é para você que está aqui ou você que está assistindo agora. Ou você que vai assistir um outro horário. O Senhor já te disse não. Com muita clareza Ele já te falou não. E o não de Deus é não. E se você não obedecer à voz de Deus, a jumenta vai gritar. E talvez a jumenta não seja a jumenta que você esteja pensando. Seja o seu carro, que você pode se encontrar com alguém que não devia. Cuidado com a mão de Deus. Não brinque com a mão de Deus, o Deus que te abençoou, o Senhor que te ouviu, o Senhor que te ajudou, Ele te ama, Ele tem um chamado na tua vida e você tem que se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Sai da presença de Deus. Desobedeça seu pai, desobedeça. Tente desobedecer sua mãe. Você vai ver o que virá sobre a tua vida. Não faça isso. Não faça isso encarecidamente. Não escute o seu pastor. Deixe de escutar. Você vai ver o que vai acontecer. A jumenta vai gritar. Para te proteger. E talvez você vai espancar. Sabe o cuidado que ele tinha com a jumentinha dele? E começa a espancar a bichinha. Cuidado que pelas estradas do caminho que o Senhor não disse para você ir, pode acontecer o que Ele não quer para você, mas você se sair do caminho dEle, tome muito cuidado. Aliás, o Senhor tem me sensibilizado a isso. Que o Senhor quer guardar alguém de um perigo iminente na estrada. Tome cuidado. Quando o Senhor falar para não ir, não insista. Quando o Senhor falar para não fazer, não faça. A comunicação dele é clara. É clara. Resta saber se nós queremos escutar. Nós falhamos na nossa comunicação. Deus não. Deus não falha.
Muitas vezes, meus irmãos, nós entramos por estreitos na vida, porque nós saímos do caminho, o caminho estreito. Quando a gente sai do caminho estreito, a gente entra por outros estreitos. Está entendendo? Quando a gente sai do caminho estreito, a gente entra por valados, vielas, por caminhos, atalhos, que a gente quer sair do deserto, como já foi falado exaustivamente hoje aqui. Mas se o Senhor me colocou no deserto, eu preciso esperar, porque é Ele que vai me tirar do deserto. Se o Senhor te colocou no deserto, fica quietinho aí, espera no Senhor, porque é Ele que vai tirar você do deserto. E se Ele te provar no deserto, fica quietinho também, porque Ele é o Senhor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha com muita clareza, com muita claridade, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus não paira dúvida na comunicação dele para com o homem. Mas muitas vezes, por desobediência, nos comportamos como um Balaão da vida. Tomemos cuidado, para o nosso próprio bem. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te ama, o Senhor fez uma obra maravilhosa na tua vida. Querido, o Senhor não deve nada para você não, o Senhor não deve nada para mim não. Eu não estou aqui fazendo um favor a ninguém não. Eu estou aqui porque eu não tenho como pagar a dívida que eu tenho para com meu Deus. Eu não tenho como pagar. Não tenho. Eu não estou aqui porque ser melhor ou pior. Não. Eu estou aqui porque a misericórdia de Deus me alcançou. Eu estou aqui porque a misericórdia de Deus me tirou de onde eu não sei onde estaria hoje, mas ela me tirou de lá. E eu preciso agradecer muito a Ele. Não faça a menor questão de estar dirigindo a igreja. Vocês sabem, já falei aqui, o pastor Alcides sabe, não faça a menor questão. Mas o chamado que o Senhor me deu, o que o Senhor me vocacionou, eu faço com muito amor, com muito zelo, para não decepcionar o chamado que o Senhor fez a mim. Mas se um dia Ele falar, olha, sente ali e fica quietinho, ficarei quietinho, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor dos senhores, engrandecendo o nome dEle, porque Ele é Deus. Comunicação. Pense nisso. Como que está a comunicação na sua casa? Sua esposa já foi usada por Deus para te dizer não, e você está insistindo no sim. É bom você escutar a sua esposa. Sua esposa é mulher de Deus. Sua esposa é mulher de Deus. Seu marido é homem de Deus, ele já te disse não, pediu para esperar, tem que esperar. Não insista com ele também recebe direção de Deus. E se pediu para esperar, espere no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Quero terminar agora essa mensagem, que deveria ter entregue ontem, mas como disse, ontem não tinha condições nenhuma, por estar com febre. Mas o Senhor sabe como trabalhar, e a palavra dEle, de forma muito clara, a comunicação é muito clara para mim, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, estou aqui obediente, obedecendo a palavra de Deus e fazendo o que o Senhor nos incumbiu. Coloquemos em pé, por gentileza, você que está em casa, curve a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor Deus agora, para que Ele tenha misericórdia de nós, mas, sobretudo, que o Espírito Santo nos ajude a entender a fala do Senhor, que o Espírito Santo nos faça entender essa comunicação, de que eu preciso obedecer. Não existe remédio melhor do que o remédio da obediência. Nada melhor do que a obediência. Curve a sua cabeça. Amado Deus, queremos te agradecer por esse culto que oferecemos a Ti, de adoração, engrandecendo e adorando a Ti pela beleza da Tua santidade. O Senhor é bom, é maravilhoso, e nós escutamos aqui, desde o começo desse culto, que o Senhor é um Deus fiel, que zela pela Tua palavra, que ainda que nós passemos por vales, por desertos, por provações, se nós perseverarmos, se nós formos diligentes,
se nós formos obedientes, o Senhor nos ajudará, pois o Senhor já nos ouviu, o Senhor já nos abençoou, e a tua palavra está falando que o Senhor nos guardará, nos livrará de todos os males. Senhor Deus, faça-me entender a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, faça eu compreender a tua palavra, e que eu possa melhorar, Senhor, porque eu preciso melhorar na comunicação. Que os meus irmãos possam melhorar na comunicação dentro dos lares, Senhor. Que haja conexão entre marido e esposa. Que haja conexão entre pais e filhos. E que o Teu Espírito Santo, ao falar aos nossos corações, nós possamos ser obedientes e diligentes para seguir até o Senhor nos agraciar. Senhor Deus, nos dê uma semana abençoada por Ti. Nos abençoe em tudo pela Tua infinita misericórdia. Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Receba a bênção apostólica, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Digamos, amém. Ótima noite, ótima semana.